A paz do Senhor Jesus para todos os nossos amigos e irmãos aqui do canal. Diego Ramos de Souza, servo de Cristo. É mais uma vez uma alegria estar com vocês para meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero estar lendo o texto em João 10, verso 27 e 28, e diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, aqui nós vemos a segurança da nossa salvação em Cristo. Observe que aqueles que estão salvos em Cristo conhecem a voz do seu Salvador. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como saber se sou salvo? Você ouve a voz do seu Salvador e você segue o seu Salvador. Aconteça o que acontecer, o salvo não deixa de ouvir e também não deixa de seguir. E ainda que o nosso Senhor às vezes esteja em silêncio, nós continuamos o seguindo. Ele pode deixar de falar conosco um pouco de tempo, mas jamais deixará de estar à nossa frente, nos guiando, porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o bom pastor. De duas coisas que os salvos conhecem a voz: ele conhece a voz do seu Senhor, mas ele não conhece a voz de estranhos. As ovelhas do Senhor, os salvos verdadeiramente em Cristo, que estão seguros neles, não seguem voz de estranhos e não conhecem a voz de estranhos. Ainda que o estranho fale no meio de uma multidão juntamente com o seu Senhor, com o seu Salvador, ele não ouvirá a voz do estranho e ele não seguirá a voz do estranho. Pessoas que seguem a voz de estranhos não estão seguindo ao Senhor. O Senhor muitas vezes fala e os estranhos falam junto. E as ovelhas podem até ficar indecisas, mas quem conhece a voz do seu Senhor, do seu Salvador, ele não segue a voz de estranhos. Os salvos seguem apenas a Cristo e somente a Cristo. Como saber se eu ouço a voz de meu Salvador? Como saber se eu estou seguindo a Cristo? Há alguns testes que nós possamos fazer para deixar clara a resposta. Você está inserido na videira verdadeira que é Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto a universal, que recobre toda a terra, que é composta de todos os crentes salvos em toda a terra, como a igreja local, que é aquela que o irmão congrega. O irmão está inserido na igreja de Cristo, a que o irmão congrega, toma a Santa Ceia, isso é um sinal de que o irmão está inserido. Mas só isso não basta. Basta também você ler a palavra e seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Você nutrir uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus. Então, você conhece a sua voz porque Deus lhe dá o discernimento, lhe dá a graça de ouvi-lo e o prazer de segui-lo. Mas o verso 28 nos diz: aos que seguem a Cristo, Cristo dá-lhes a vida eterna, a questão de não perecer e estão seguros nas mãos do Pai. Veja bem o texto: dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja bem, quem está salvo, ele está seguro na pessoa bendita de Cristo. Cristo lhe dá a vida eterna, mas isso não significa o fim da vida, mas o destino eterno dos salvos. Você entende isso? Os crentes sofrerão, padecerão, ficarão enfermos, morrerão, mas é o fim da vida terrena, mas não a vida eterna. A vida eterna continua após a vida terrena, e é lá que se consuma a nossa salvação.
Os salvos, meus irmãos, como homens, eles sofrem, mas Cristo lhes ampara. Outra coisa que Cristo fala, meus irmãos, é que nós nunca pereceremos. Mas isso não significa que não iremos passar por tormentas. Significa que apesar das tormentas, apesar da tempestade, dos sofrimentos desta vida, com Cristo venceremos. O apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Filipenses, com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a questão de nunca perecer não é a questão de não passar por sofrimentos, não é? Jesus Cristo mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E outra coisa que Cristo fala, meus irmãos, é que ninguém os arrebatará da minha mão. Os salvos verdadeiramente por Cristo, que o seguem e ouvem a sua voz, estão seguros nele. O diabo não pode arrebatá-los de suas mãos, porque eles andam no caminho de Cristo. Se andamos pelos olhos de Cristo, aos seus olhos, perto onde as suas maravilhosas e delicadas mãos, onde suas mãos poderosas podem nos alcançar, dentro do seu perímetro, vamos assim dizer, ninguém consegue tirar. É como um pai vigiando seu filho pequeno brincando num parquinho. O pai não deve perder o foco do seu filho. Ele pode, alguns segundos ou outro, admirar a paisagem, mas jamais perder de foco os seus filhos pequenos. Assim somos nós nas mãos do nosso Deus. Somos como os filhinhos amados. O próprio apóstolo João, que escreve essa carta, esse evangelho de João, na sua primeira carta, ele diz filhinhos, com sendo carinhoso no seu trato com os seus discípulos, os membros da igreja, Aqueles que são salvos, irmãos, eles estão seguros na mão do Pai. Cristo e o Pai são um. João 10, 30, Irmãos, por que estamos seguros a nossa salvação em Deus, se nós seguimos esses critérios? Porque se a salvação fosse obra de homens, seria baseada em obras. Mas, meus irmãos, os fundamentos haveriam de ser trocados. Mas como a salvação é obra exclusiva de Deus, ela é inabalável. O sacrifício de Cristo na cruz não é um sacrifício frágil, não é um sacrifício mentiroso, não é um sacrifício pequeno, é um sacrifício, meus irmãos, por toda a humanidade. Não foi um homem que morreu, mas foi o Deus que morreu por nós. E Deus, meus irmãos, nos deu a salvação. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Deus, na pessoa de Cristo, Cristo era 100% homem, 100% Deus, é isso que quero dizer. E o Pai e o Filho são um, isso é evidente em toda a doutrina da Trindade. Foi Cristo que morreu por nós. E ele não pecou até o final, como diz o escritor de Hebreus. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou, para que ele pudesse vencer e pudesse fazer com que nós pudéssemos vencer este mundo, vencer a carne, o pecado, o diabo e seus demônios. Então a pureza da sua obra, a grandeza da sua obra. Então, por isso, meus irmãos, nós estamos seguros dele. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nos é apresentada uma obra segura. Ninguém quer morar, meus irmãos, numa casa que não foi bem construída, num edifício que foi bem edificado, porque o material de terceira ou os fundamentos não preparados comprometem, meus irmãos, aquela obra e automaticamente comprometem quem lá estiver morando. Mas quando o edifício é bem construído, quando a casa é bem construída, com materiais de primeira, com materiais seguros, com bom firmamento, com boas bases, a pessoa que mora naquela residência, meus irmãos, estará segura. Assim é a obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. As bases são firmes, os materiais são de primeira e podemos descansar porque estamos neles seguros, numa obra verdadeira, numa obra poderosa que abrange a todos os homens. Que Deus possa te abençoar. Aceite a Cristo como seu Salvador e você estará incluso nesta obra bendita de salvação. Arrependa-se dos seus pecados, se apegue a Deus, procure uma igreja séria, uma igreja bíblica,
confesse a Deus seus pecados, seja batizado e venha conosco fazer parte de um povo que está indo morar no céu. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.